aqui nessa noite. Nós viemos aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Meu coração está muito feliz por estar junto com você nesse lugar, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas em nossa vida nessa noite, amém? Amém? Será que você pode levantar suas mãos nesse momento e aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda Ele nesse momento. Oh, glória! Vamos louvar o Senhor com alegria. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Palmas, assim, ó. Tchau. Oh, tu és o nosso Deus. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Jesus. Oh, a tua igreja te adora nessa noite, em espírito e verdade. Oh, com alegria, meu irmão. Bata o palmo a todos os povos e dê louvores ao Senhor. Aleluia. Senhor, receba o nosso louvor nessa noite e a nossa adoração com alegria, em nome de Jesus. Aleluia, com palmas, amém?
Cante. Mas faça disso a sua oração. Tu és, aleluia, nosso Deus. Mais uma vez, diga a Deus. Vamos com alegria, igreja. Você será o Deus vivo que está nesse lugar. Cante com alegria a Ele, faça com alegria essa canção. Cante com alegria ao nosso Deus. Tu és a cura, Senhor. Tu és o nosso Deus. Mais uma vez, refrão. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda a Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Quem é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida, diga eu sou grato. Eu sou grato. Diga obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, Deus é bom. Para o outro irmão, Deus é muito bom. O irmão que está atrás de você, diga para ele, ei, Deus é muito bom. Aleluias. Deus é bom, galera. Me ajuda com calma, perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caído, desanimei. A estrada terminou, Jesus a mim se revelou, dizendo que eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome tocou, liberto fui, o mesmo não sou. Graças ao Mestre, Davi, Meu Salvador, grato sou. Vamos agora, Senhor, meu irmão. Você pode nos ajudar com palmas, gente? Tchá, 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 tchá. Não posso negar o que a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Cante. Agora e sempre eu cantarei, da salvação em Cristo achei. Perdido estava e o caminho eu encontrei. Vamos com alegria, diga!
música aí, viu? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Essa igreja é uma igreja viva, amém? Aleluia. Nosso nome é Casa Viva. Casa Viva. Vamos exalar a alegria do Senhor, a vida do Senhor em nós, amém? Você me ajuda com palmas assim, ó. Vamos fazer essa parte do inferno. Perdeu e hoje livre sou, amém? Isso aí, ó. Karen. Não perdeu mais um. Hey! Hey! Mulheres, cantem. O inferno perdeu mais um. Mulheres. Hey, os homens, hey! Livre sou. Hey! Livre Homens. sou. Hey! O inferno Mulheres. perdeu mais um. Livre sou. Amém. Hey! Livre sou. Hey! Homens. O inferno perdeu mais um. Diga, hey! Livre sou. Hey! Livre sou. Hey! Livre sou. O inferno perdeu. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, Hey! O livre inferno sou. perdeu. O inferno Perdeu mais um. livre O sou, refrão. O refrão. livre sou. Me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Grato sou. Diga. Grato sou. Bem forte pra terminar. Diga. Grato sou. Aleluia. Só quem é grato ao Senhor, aplauda o nome dele. Oh, glórias. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa Tua presença nesse lugar, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Põe a mão no seu coração nesse momento e comece a agradecer a Ele pelo dom da vida. Comece a agradecer a Ele pela sua família. O que você tem para agradecer ao Senhor nessa hora, nessa noite, Glória a Deus. nesse momento? Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito a você nesse momento. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação. Me
se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Será que você pode fazer isso? Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Levanta as minhas mãos e louva, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, oh, Pode ficar em pé. oh, oh, Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé, Já que você está em pé, vamos bater palmas. não caminhamos pelo que vemos, O que nos move? o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé.
Vamos de pé, amém? Permanecemos firmes no Senhor, amém? Amém! Aleluia! Parou aí, diga! O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Diz isso bem forte agora, diga! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Muito bem forte, casa viva! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar A igreja do Senhor. Pelo que vemos, que nos move. o que nos move, que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 22, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Até aí, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós sabemos e temos a plena convicção de que ela é viva e eficaz, Senhor. Que o nosso coração seja um terreno fértil para que a Sua palavra, a Sua semente seja lançada, germinada e dê frutos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha causar em nós uma metanoia, uma mudança de mente, para que nós deixemos de lado as distrações do mundo e foquemos no Senhor e no Seu reino, Pai.
Dessa forma nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Eu procurei o significado da palavra distração. E segundo as minhas pesquisas, distração é o processo de desviar a atenção de um foco principal, seja por falha de concentração ou estímulos externos, resultando em desatenção. E eu quero que você pare para pensar um pouco o quanto nós temos andado distraídos. Eu vou dar um exemplo bem simples do que aconteceu ontem comigo, Maiara e Vitória. Ontem à noite nós saímos para comer um lanche e aí nós estávamos voltando para casa cedo, né? Era antes das 10, né? Então a gente está chegando numa idade que antes das 10 a gente já quer estar em casa já. Isso que a gente enrolou um pouquinho lá ainda na onde a gente foi comer. Senão 9 e pouquinho a gente já estava em casa. E no caminho para casa, a gente sempre faz o mesmo trajeto, né? Quem aqui tem esse costume de fazer o mesmo trajeto para casa? Do trabalho para casa ou da escola para casa, enfim. E aí ontem eu falei, vamos entrar nessa rua aqui para a gente andar. E já vão fazer 2 anos que nós estamos morando aqui em Americana, ali na Vila Santa Maria, próximo ao estádio do Rio Branco. E a gente começou a andar ali no bairro e a gente viu que muita rua e muita casa a gente nunca tinha visto. E é um bairro pequeno. E na hora a gente ficou 10 horas da noite, não tinha ninguém na rua. A gente ficou andando, perambulando no bairro. Nossa, olha essa casa que bonita. Nossa, nem sabia que tinha uma casa bonita aqui. Nossa, olha essa casa. Olha isso. Olha aquilo. Nossa, nem sabia que daqui saiu uma outra rua, que tinha uma bifurcação. Enfim, a gente foi para casa, né? Sem entender nada, mas enfim. E aí hoje à tarde, enquanto eu meditava um pouco mais sobre o que nós falaríamos nessa noite, Deus trouxe para mim algo sobre ontem. Ele falou, isso é uma pequena demonstração do quanto nós estamos ligados no automático. Em sempre fazer a mesma coisa, estamos distraídos. E deixamos, às vezes, a beleza de algumas coisas simples passar. Por quê? A gente está no automático. Já entramos no automático já. E nisso, talvez nós estamos perdendo detalhes importantes da vida. Por exemplo, a rotina com os filhos. Já entrou, quem tem filho aqui, eu acredito que já entrou muito no automático. Se ele estuda de manhã, você acordar e já fazer o café, ele colocar o uniforme da escola e você levá-lo até a escola. Sim ou não? Né? Seja de manhã ou seja à tarde. E a gente às vezes perde esses momentos. Porque aí quando você vê, seu filho já tem 15, 18. Foi ontem no almoço, a gente estava vendo umas fotos no Drive, Deus abençoe o Google Drive, umas fotos da Vitória com 4 anos de idade, né? Falava todo jeito de criancinha, a gente viu uns vídeos, e aí hoje já é uma menina que está quase da minha altura, e graças a Deus que tem as fotos e os vídeos para a gente relembrar. E toda essa distração, a gente perde as rotinas importantes. Uma simples refeição com a família, que antes era tão venerada aos domingos, o macarrão com frango assado. Eu lembro que nós íamos na casa da minha bisavó e nós almoçávamos de domingo e era sempre o mesmo cardápio. Macarrão com molho vermelho, frango assado, esportivo da Tubeba. Eu lembro, exatamente. E de sobremesa, eu não sei o nome, eram várias gelatinas coloridas
E aí ela batia com creme de leite e leite condensado. É isso? Quem já comeu? É bom demais. Fica a dica, Mayara, pode fazer pra gente. E aí eu me lembro disso, né? E o meu bisavô corintiano, e aí nós assistíamos todo domingo à tarde, jogo do Corinthians. Apesar de eu ser São Paulino, né? Mas assisti, eu lembro disso, lembro muito bem. Então, às vezes, as distrações do dia a dia, a gente perde esses momentos. Hoje a minha bisavó e o meu bisavô, eles já não estão mais vivos. Mas eu tenho essa lembrança. Então, se você tem ainda os seus avós vivos, seus bisavós, seu pai, a sua mãe, não perca pela distração esses momentos. O milagre da vida, às vezes a gente esquece o quão o nosso corpo é perfeito e como é o funcionamento dele, né? A respiração, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, a musculatura, os nossos órgãos, como tudo funciona como uma orquestra para que você venha até a igreja, cante, fique de pé, se assente, fale, reclame, que o culto acabou muito tarde, reclame da playlist que o ministro escolheu. Não, estou brincando, aqui na Casa Viva não tem isso. Só lá em Sumaré. Amém? E nós lemos aqui, e o que eu quero falar com vocês hoje à noite, sobre distração, eu quero que nós nos atentemos à ceia do Senhor. A última vez que o Senhor ceou com os seus discípulos. E eu quero, com uma visão sobre a distração, e você vai entender isso. E como nós podemos aprender a não nos distrairmos com esse rolê que aconteceu. E eu quero falar com você, porque quando nós lemos o ato da ceia, né, nós costumamos ler isso sempre quando nós vamos cear, às vezes alguns detalhes, eles passam desapercebidos. E se ele está lá escrito é para que, em algum momento, ele fale com a igreja. E eu creio muito nisso, que hoje é dia disso. E a gente vai ver que, ali na ceia, a gente precisa entender quais eram as expectativas dos discípulos em cear com Jesus. Começaria ali a reviravolta de Israel sobre Roma. Talvez chegou ali o líder político que Israel tanto aguardava para ser livre. Ou talvez eles pensassem, por onde que Jesus vai começar essa grande revolução? E a gente vai acompanhar tudo isso simultaneamente em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. E eu quero dividir essa pequena mensagem em 3 pontos. E o primeiro ponto é a pergunta que não quer calar. Lucas 22, você já está com ela aberta aí, verso 24. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, aqui são os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Então aqui os discípulos já estão com Jesus, já estão à mesa com Jesus, e aí surge uma discussão. Em outras versões, na King James vai falar que surgiu uma contenda. De qual deles seria o maior. E para a gente entender por que surgiu essa discussão, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo ali, do contexto. Então nós temos aqui 12 homens comuns, pescadores, cobrador de impostos, homens comuns, trabalhadores comuns, que estão seguindo um mestre
itinerante, que é Jesus, há 3 anos. E essa jornada de 3 anos, eles chegam a Jerusalém, onde eles vão celebrar a Páscoa. E a entrada de Jesus em Jerusalém, como vocês devem saber, ela é triunfal. O povo de Israel recebe Jesus, com ramos e declaram: Hosana, Hosana nas alturas. Por quê? Todo judeu, vendo que Jesus está chegando num animal simples que é um jumento, entrando pelos portões de Jerusalém, isso já remetia a Zacarias 9:9, que dizia que o rei Salvador entraria em Jerusalém num jumento. Então já se cria uma expectativa. Chegou o rei que vai destronar Roma. E os discípulos também tinham essa visão. E o povo começa a pensar: o descendente de Davi chegou para governar politicamente, na base da força, na base da guerra. Afinal, o nosso Deus é Deus de guerra. E era a festa da Páscoa. E a Páscoa remetia à libertação do povo. Então, pensa comigo, se você está lá, nesse momento, e aí chega um homem que fez milagres, que fez paralítico andar, que fez cego enxergar, que expulsou demônios, ele chega em Jerusalém, num jumento, como diz a profecia, é aclamado pelo povo, e é festa de Páscoa, que remete à libertação. Eu pensaria: chegou o rei, resolveu o BO. Ele vem para governar geopoliticamente, ele vem para destronar Roma. Então tudo corroborava para isso, para que o povo de Israel tivesse esse entendimento de que chegou aquele que vai destronar Roma. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele continua fazendo coisas que as pessoas vão acreditar: não, é esse cara aí, chegou. Ele chega, expulsa os mercadores do templo, ele chega, bate de frente com os religiosos da época, e para os discípulos, tudo se encaminha para uma revolução. E nessa revolução, os discípulos pensam: nós fazemos parte, a gente está caminhando com ele faz 3 anos. Você começa a entender o porquê da discussão lá na ceia, de quem seria o maior. Porque se nós, discípulos, estamos com o novo governante, ele vai precisar de um braço direito. Quem vai ser? Vai ser Judas? Vai ser Pedro? Vai ser João? Vai ser Tiago? Quem é? E na quinta-feira, que antecede a Páscoa, a mesa está pronta. E durante essa ceia surge a contenda que nós lemos aqui. Quem deles seria o maior? Dali horas, dali 1, 2 dias, Jesus estaria sentado no trono como rei e precisaria de um braço direito. Mas é aí que chega o primeiro ponto. Os discípulos estavam distraídos. Ah, mas por que, Renan? Os discípulos estão caminhando com Jesus há 3 anos. E eles não conseguiram entender qual que era o cerne do rolê. Por que Jesus estava ali? Por que ele fez o que fez? Por que ele estava fazendo daquele jeito? Na cabeça dos discípulos, chegou o libertador, que vai tomar Jerusalém à força, na espada. Mas não, na verdade, Jesus estava fazendo uma revolução para que o povo fosse liberto do pecado. E isso não entrou na cabeça dos discípulos.
E talvez hoje, eu e você, estamos distraídos ainda. Mas distraído com o quê, Renan? Distraídos demais com a nossa agenda. Eu quero fazer, eu vou encher a minha agenda distraído. Enquanto Jesus está aqui, com o pão e o vinho. Enquanto Jesus está falando, ei, eu te dei uma família, eu te dei amigos, você que tem um negócio, eu te dei uma empresa para você cuidar das pessoas. E a gente está distraído, querendo saber quem é o maior, quem toca melhor, quem tem a melhor eloquência, qual é a igreja que enche mais. Enquanto Jesus está mostrando aqui, nesse momento da ceia, que o maior, que é Ele, serve. Quer ser o maior? Seja servo. É a matemática do Evangelho. A alta performance, ela nos distrai. Hoje, acordar às 4 da manhã, ler o café com Deus Pai, ir à academia, tomar o super coffee, fazer live às 5 da manhã. Não sou contra, tá? Não sou contra, não é isso, não é esse o ponto. Mas, às vezes você não consegue fazer, ou não tem possibilidade diante da sua agenda, e você se cobra, fica atrás de uma alta performance, que talvez você não vai alcançar. E está tudo bem. Quem consegue, glória a Deus. Mas quem não consegue, senão isso acaba nos distraindo, nos tirando do foco. Tem tanto influencer hoje na internet, com carro, com dinheiro, que posta Pix de venda, que posta, recebi tanto de Pix, isso. E a gente, incondicionalmente, a gente começa a se comparar. E quando nós nos comparamos, nós nos distraímos. E a gente esquece que Jesus está na mesa. Você consegue enxergar isso? Consegue entender? O quão perigoso é quando nós nos distraímos. Porque a revolução de Jesus era sobre algo muito maior do que sobre pátria, sobre governo, terreno. Era sobre a libertação do pecado. Porque todos os anos, o povo judeu comemorava a Páscoa e sacrificava. Mas Jesus está vindo e falando, eu sou o Cordeiro Pascal. Uma vez que eu me sacrificar, não precisa mais. Eu não preciso. Como assim? Não precisa. Simples assim? Simples. Não precisa mais. Então o que Jesus queria mostrar era que a queda de Adão lá no Éden, quando o homem caiu e o pecado entrou no mundo, Jesus agora, o segundo Adão, está dizendo, eu irei na cruz e acabou. Está consumado. Esse é o escândalo do Evangelho. Jesus, 100% homem, 100% Deus, morre numa cruz e o meu e o seu pecado está perdoado. Que loucura é essa? Não tem que fazer nada? Não tem que ler a Bíblia o ano inteiro? Você tem, tá? Tem que ler. Mas não é, a sua salvação não está condicionada a um ato seu. Entende? Existe uma frase de um escritor americano, Tim Keller. Ele diz assim, deixa eu ver se eu lembro certinho. Eu sou salvo, por isso
eu obedeço. E não é, a lógica do reino não é eu obedeço, por isso eu sou salvo. Entende? Então não é condicionado a se eu obedecer, se eu seguir aqui uma lista de regras. A Bíblia não é uma lista de regras. Pode ou não pode? Sim ou não? Posso fazer tatuagem? Posso ir na igreja da parede preta? Posso ir na igreja da parede rosa? Posso beber? Posso fumar cigarro? Posso isso? Posso aquilo? A Bíblia ela não deixa assim, algumas respostas, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Sabe por quê? É para você pegar, ler ela e discernir se sim ou se não. É difícil, não é? Pô, Deus podia ter deixado um manual certinho assim, já com a resposta certa. Não, é para você ler mesmo. Amém? E talvez séculos depois, nós estamos distraídos como os discípulos naquela mesa, naquele fim de tarde. Mas a mensagem para mim e para você é a mesma. O corpo e o sangue de Jesus foi entregue para sermos libertos. Amém? Você pode dar um amém por isso? Libertos inclusive de nossas distrações. Ele é o servo sofredor, como diz em Isaías 53. Nos resta em devoção nos rendermos a Ele. Amém? Até aqui, amém? Vamos para o ponto 2. Bacia e toalha. João capítulo 13. Lê comigo. Todos acharam? João capítulo 13, a partir do verso 4. Diz assim. Meu Deus, que letra pequena. Não diz isso não, tá? Isso é eu que estou falando. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Imagina essa cena aqui. Os discípulos estão na mesa para cear. A gente precisa entender o contexto também. O lavar dos pés era uma prática muito comum na época. E quem fazia esse tipo de serviço era o mais simples dos escravos. Daquela casa, daquele lugar, enfim. Nem os discípulos tinham autorização de fazer esse tipo de serviço. Do quão baixo e humilhante era na época. Só que se a gente lê o texto nos 4 evangelhos, a gente vê que nenhum dos discípulos quis lavar os pés uns dos outros. E se a gente vai ver na história, esse costume de lavar os pés, ele era feito antes da refeição. Só que aqui, onde a gente leu, eles já comeram. Eles já cearam. E ninguém se preocupou em cuidar uns dos outros. E aí Jesus se levanta, tira sua capa, ou seja, ele está
olha, eu sou o mestre, mas agora serei seu servo. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí chega a vez de Pedro. E ele fala, você vai lavar os meus pés? E a gente até entende o porquê do questionamento de Pedro. Por quê? Dentro daquilo que ele acreditava e dentro da teologia que ele tinha em mente, Jesus era o rei político que iria assumir o trono. Ou seja, como assim o rei vai lavar os meus pés? Mas eu não fui capaz de lavar os pés dos meus irmãos. Então Jesus veio mostrar isso. E às vezes a gente lê isso e parece simples. Ah, legal, Jesus foi lá, lavou os pés dos discípulos. Mas presta atenção, isso é extraordinário. Isso é excepcional. O Senhor de todas as coisas, o Criador do cosmos, o Criador dos céus e da terra, está lavando os pés de homens pecadores. Está mostrando de que, veja o que eu estou fazendo, para que depois vocês sirvam uns aos outros. O Criador de todas as coisas vem até a terra para morrer numa cruz como um maldito por mim e por você. Isso é extraordinário. Isso é sensacional. E a gente diminui isso às vezes e esquece. E fica preocupado em ganhar dinheiro, em ser bem-sucedido. Isso não é errado. Tá bom? Porque através dos recursos que o Senhor entregar na sua mão, você vai abençoar pessoas. Você tem abençoado pessoas. Mas a gente não pode esquecer disso. Jesus veio para servir e para morrer por mim e por você. E aqui está a distração de que a presença do Senhor, talvez ela se tornou ordinária. Talvez na nossa mente, no nosso subconsciente, falar a presença do Senhor está aqui, virou algo comum. Já parou para pensar nisso? A gente reduz a presença do Senhor e fala, legal, Jesus está aqui. Ah, legal. A Bíblia diz que Jesus estará comigo, está comigo na minha casa. E a gente se esquece disso. Olha o tamanho do Senhor e Ele está com você. Meu Deus do céu. Que trem é esse? A gente tão pequeno, pequenininho, bichinho de Jacó. Boca fedida, como eu sempre falo. Jesus está comigo, Jesus está com você. E sabe o que se a gente analisar o texto, a gente vê que de 12 homens, de 12 discípulos, somente Pedro achou estranho o Senhor lavar os pés dos discípulos. Eu entendo que, dentro da minha visão, que os outros 11, comum. Só que a presença de Deus não é comum não, gente. Se a gente vai ver ao longo do Velho Testamento, a presença do Senhor, quando o rei Salomão termina o templo, diz que a Shekinah, a glória do Senhor, invadiu, né, e ninguém pôde estar de pé devido à presença do Senhor. Quando o Senhor se encontra com Moisés na sarça ardente, sabe, às vezes a gente não para pensar nos detalhes. Uma sarça ardente, o Senhor começa a falar. Isso é comum?
não é comum. Então não podemos nos distrairmos e reduzir a presença do Senhor como algo comum, ordinário. É isso aí. Não, quando Deus vem, meu amigo, é extraordinário. A chinela canta, meu amigo. Não adianta. Ponto 3. Mateus capítulo 26. Todos acharam? Mateus capítulo 26, verso 26 e 27. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Verso 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Contextualizando aqui a gente está lendo o ato da ceia, da Páscoa. E a Páscoa, ela já era celebrada desde a saída do povo de Israel do Egito, ou seja, há muitos séculos atrás daquela data. E todo israelita já sabia de cor o que ia acontecer quando seria celebrada a Páscoa. Qual que era a sequência, qual que era o ritual, qual que era o cardápio da Páscoa. Então já estava muito bem decorado, o cordeiro, o pão e o vinho. E os discípulos estavam certos de que seria ali mais uma Páscoa como as outras. Por quê? O grande clímax da história viria depois, dentro daquilo que eles acreditavam. Tá, a gente vai celebrar a Páscoa aqui e depois vamos desembainhar a espada e vamos reconquistar Jerusalém. Mas Jesus traz duas afirmações que vão contra esse pensamento. Ele fala assim: comam do meu corpo, que é dado por vocês, e bebam do meu sangue, que é derramado por vocês. Ou seja, os discípulos estão pensando ali que é algo sobre vitória, sobre triunfo. Mas aí Jesus vem com esse papo de corpo e sangue que remete à morte. Então o negócio, ele começa a ficar confuso na cabeça dos discípulos. Espera aí, como assim? Você está remetendo, vai falar que vai ser entregue, que você vai morrer. Não, mas tudo está corroborando para que você seja o libertador, Jesus. E dentro dessas afirmações de Jesus sobre o corpo e o sangue, nós podemos ver aqui duas distrações que os discípulos e nós podemos cair. A Páscoa, ela remetia ao passado, ou seja, era para relembrar, segundo a ordem de Deus, de que o povo israelita foi liberto no Egito. Amém? Então, esse era o intuito de celebrar a Páscoa. E com a declaração de Jesus de que o corpo dele está sendo entregue e o sangue está sendo entregue e vai ser derramado, ele mostra que essa libertação, que era momentânea e lembrada todos os anos, ela se consuma nele. E nisso, a gente entende que Jesus está falando: não olhem mais para o passado, para aquilo que aconteceu. Tudo está sendo consumado em mim hoje, agora. Então, trazendo para nós, às vezes a gente fica vivendo muito de passado. Excesso de passado.
Nossa, porque quando eu vim para o Senhor, eu orava 6 horas por dia, e fazia isso, e fazia aquilo. Não é errado você relembrar, mas você tem que viver o hoje, do que só ficar lembrando. É parar e falar: Jesus morreu por mim, vou seguir. E eu tudo posso naquele que me fortalece, segundo o apóstolo Paulo. E a segunda distração que nós vemos aqui é que a Páscoa, segundo o pensamento dos discípulos, antecedia um novo reino político e militar, como a gente já falou aqui. O governo, então, ele seria tomado à força, dentro da visão dos israelitas. Mas a maior libertação viria pelo corpo doado e pelo sangue derramado. Então não faz sentido para o discípulo pensar que em morte, como assim Jesus vai morrer? É muito além, às vezes, do que a gente pensa. Trazendo para a gente hoje, a gente foca em tantas coisas pequenas, mas a boa parte já nos foi entregue, que é Jesus, no madeiro, morto, mas ressuscitado. Glória a Deus por isso. E a boa notícia é que essa salvação e essa graça, ela é acessível para mim, para você, para os seus amigos, para os seus pais, para os seus filhos, para todo aquele que nele crer. E a gente, resumindo agora, para a gente finalizar, a gente vê que os discípulos, eles estavam dispersos, desatentos, distraídos, mas o plano redentor do Senhor foi completado na morte e ressurreição do Filho. E após a morte e ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus, lá em Mateus 28:19, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora, os discípulos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus sobe aos céus, aí eles entendem. Ah, então era isso. Jesus veio para isso. Jesus veio para salvar, agora entendi. E aí Jesus comissiona, não só os discípulos, mas comissiona você. Me comissiona. Ah, Renan, eu tenho que ser um missionário que vou para a África? Se Deus te chamar para isso, Deus te abençoe. Mas talvez a sua missão é dentro da sua casa, no seu trabalho, no teu colégio. Parece que é um pouquinho mais difícil, né? Porque eles são pessoas que você convive e que você vai acabar se expondo às vezes e errando. Então é um pouquinho mais difícil. Só que Deus te comissiona para isso. É a igreja da segunda-feira. E o Senhor te chama hoje para isso. Você pode se colocar de pé? A banda pode vir aqui. Quero que você feche os seus olhos. Não vou me alongar nisso, tá? Mas feche os seus olhos um pouco.
Eu quero contar algo para você rapidinho que aconteceu comigo hoje à tarde, enquanto eu lia o meu esboço. Eu estava um pouquinho enroscado no meu esboço. Ontem eu fiquei a tarde inteira nisso e falei, meu Deus, peguei o meu cachorro, fui andar na rua, falei, Senhor. E eu com o texto e sabe quando não queima no coração? Eu falei, Jesus Cristo, o que eu vou falar? Falei, vou falar de Neemias, porque eu vou expor teologicamente, vou trazer dados e não sei o que. Fui ler Neemias, nada, vazio. Aí, vou falar sobre a ceia. E aí ontem fiquei lendo. E vai, pesquisa. Fui andar com o cachorro e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. À noite falei para a Maiara, falei, não sei o que eu vou falar amanhã. Aí, ela falou, não, vai dar certo. E aí a Vitória me perguntando, qual o texto que você vai pregar? Eu falei, não sei ainda, meu. Se acalma. E aí hoje, depois do almoço, eu peguei de novo para ler. E aí eu abri esse texto e aí o Senhor começou a trazer clareza para mim. Só que aí Deus me deu um baita puxão de orelha e falou assim, você estava distraído. Você quer pregar sobre distração? Está moscando? Está distraído? Está preocupado com exegese, está preocupado com teologia? Só prega a palavra e para de graça. E aí eu comecei, Senhor. A Maiara dormindo, a Vitória no outro quarto e eu lá na cozinha, chorando baixo. E perdoa, Senhor. E aí Deus começou a trazer clareza assim, eu falei, é isso. Eu estava distraído. Talvez você está distraído como eu estava. Mas Deus quer trazer clareza para a sua visão. Amém? Você pode fechar seus olhos? Senhor, pastor, nos ajuda, Pai, ainda. a termos foco no Senhor. Então, nos ajuda a não nos distrairmos, Deus. Porque, Senhor, se até 12 homens que andavam com o Senhor, que andou com o Senhor por 3 anos, se distraíram, preocupados com quem seria o maior, ou fazendo pouco caso da presença do grande eu sou, ali naquela mesa de ceia, Deus. Se até eles caíram no erro da distração, Senhor Pai, quem somos nós para negarmos que estamos distraídos? Por isso, Senhor, nós pedimos misericórdia. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê visão. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque em nós um coração de arrependimento. Comece a confessar aí no seu lugar, Senhor, eu tenho andado tão distraído, Deus. Tenho sido tão negligente com a minha família. Tenho sido tão negligente como esposo, como esposa, como filho. Tenho sido tão negligente como servo do Senhor. Tenho sido tão negligente no meu trabalho. Tenho sido negligente nas minhas conversas pelo WhatsApp. Tenho sido tão desatento àquilo que o Senhor está fazendo, como o Senhor está se movendo. Mas nessa noite nós queremos jogar a distração de lado e entender de fato que o Senhor está conosco. E que nós não nos esqueçamos que o Senhor, o Deus Altíssimo,
o grande eu sou, o poderoso Deus, o princípio e o fim de todas as coisas, morreu por nós. E essa graça nos foi entregue gratuitamente. E quão grande ação é essa para os nossos pensamentos. Mas nós recebemos de bom grado a tua salvação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, para que nós venhamos ter clareza, para que nós venhamos entender o movimento dos céus, para que nós estejamos alinhados, unânimes e tenhamos foco, para que o teu Espírito venha estar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, que tem passado por tantas dificuldades políticas, financeiras, econômicas. Mas, Senhor, nós cremos que além de uma política terrena, todas as coisas estão sobre as suas mãos, no controle das suas mãos. Nós cremos dessa forma, oramos dessa forma e te agradecemos, Pai. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.